Passaria, então, imediatamente para o começo da segunda sessão da manhã e convido para vir à mesa os professores Elide Valarini Oliver, professor Carlos Reis e a professora Sara Grunhagen. Ah, ok, ela não está. Então. Sim, era só. Então, começo como a professora Elide não tem a possibilidade de estar presente, vai ser passado um vídeo, passo logo a sua apresentação. A professora Elide Valarini é professora titular de literatura brasileira e comparada da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, onde dirige o Centro para os Estudos Portugueses, além de ser editora da revista Santa Bárbara Portuguese Studies. É autora de obras da obra Variações sob a Mesma Luz, Machado de Assis repensado, e está no prelo o livro O Véu da Natureza, Romantismo, Nacionalismo, Modernismo, Joyce e Rabelais, Três Leituras Menipeias. As suas traduções anotadas das obras completas de Rabelais mereceram o Prêmio Jabuti e o Prêmio Paulo Roney da Biblioteca Nacional do Brasil. Atualmente trabalha na seleção dos seus artigos sobre Machado de Assis, que serão publicados proximamente numa única edição em livro. Então passaria logo antes de apresentar os colegas que falam. Sim, vamos apresentar o vídeo. Antes de iniciar, eu gostaria também de agradecer a Sônia Neto Salomão pelo convite e gostaria também de convidá-los a participar do nosso congresso sobre Machado, o Machado para o século XXI, que será realizado nos dias 30 e 31, aqui na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Então, eu vou começar a expor, eu tenho 15 minutos aqui para falar, e o que eu posso dizer para vocês a respeito, que não, evidentemente, não temos tempo de eu colocar toda a questão que foi pesquisada, não é, sobre Hoffmann e sobre o Goethe em relação ao Machado, mas eu posso dizer, então, que eu não busquei nenhuma conexão, eu achei a conexão e, evidentemente, eu achei lendo o Goethe as afinidades electivas, que eu estava interessada nesse romance. Eu li em alemão e eu fiquei absolutamente surpresa com o fato de que ali não é apenas a introdução de um terceiro elemento, não é o fato de que Eduardo e Charlotte são casados e ele convida para morar com eles o capitão, e a Charlotte se perturba com isso e ela fica, então ela pede que a sobrinha, ou uma sobrinha, vamos dizer, eletiva dela, venha morar com eles. E, evidentemente, ali, então, acontecem as afinidades eletivas. O Eduardo se apaixona pela Ottilie e a Charlotte pelo capitão. Então, o que vai acontecer é que, na verdade, quando isso acontece, claro, são relações castas, mas no momento em que o Eduardo procura a Ottilie em seu quarto, ele acaba encontrando a Charlotte, ele se perturba e acaba encontrando a sua mulher. E aí os dois acabam tendo uma relação
durante a noite, e a Charlotte fica grávida. E quando a criança nasce, essa criança tem as feições tanto da Ottilie quanto do capitão. Então, foi isso que me chamou a atenção, evidentemente, por causa de duas coisas, tanto no Dom Casmurro quanto no Esaú e Jacó. Em Dom Casmurro, evidentemente, a gente sabe toda a questão do Ezequiel, que não apenas se parece com o Escobar, mas ele também imita os gestos, a ponto, evidentemente, José Dias dizer que ele é o filho do homem, não é? E a ponto também da Dona Glória se afastar completamente da relação com a família e, sobretudo, a relação com a Capitu, não é? Com relação ao Esaú e Jacó, só para adiantar um pouquinho, o que a gente tem também é a introdução sempre de um terceiro e um quarto elemento, não é? No caso ali, as duas feições dos irmãos, não é? Pedro e Paulo, eles acabam virando um só. Quer dizer, ali a gente tem um outro problema de feição, que evidentemente a Flora não vai poder resolver. Então, é esse, vamos dizer, o escopo, não é? Do meu interesse por aí. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a entrar nisso que eu vou chamar de a hermenêutica das feições, não é? Que eu vou falar um pouquinho ali sobre isso. Evidentemente que no século XVIII, o Lavater, não é, era uma pessoa extremamente conhecida pelo fato de fazer a leitura das feições, e foi amigo do Goethe, e depois o Goethe se afastou dele, porque ele queria converter o Goethe à religião, né? Ele era um super luterano e tudo mais, um pastor. E o Goethe não queria saber de religião. E então aí a gente tem toda essa coisa, depois, evidentemente, depois também, não apenas o Lavater, mas Lombroso e toda aquela coisa. Então, a leitura das feições. Mas eu não quero entrar nesse aspecto muito, vamos dizer, simplório, não é? Isso aparece com isso tudo, mas justamente pelo fato do fantástico que está sendo colocado aí. Não é? Quando o Goethe coloca isso, ele sabe perfeitamente bem que aquilo ia causar um choque nos leitores, não é? E aí o livro dele foi tido como, ao mesmo tempo, moral e imoral, não é? As pessoas que achavam o livro moral era uma minoria, porque achavam que o livro estava desafiando vamos dizer, o controle societal, não é? Desafiando a questão da relação entre pessoas, que eu também não gosto de chamar relação conjugal, mas, na verdade, seria isso. Então, desafiando essa hipocrisia, não é, do casamento em termos de uma relação mais natural, não é? Então, claro que para quem defendia o lado moral, era exatamente isso. Para quem defendia o lado imoral, era justamente aqueles que estavam do lado da sanção social. E isso, evidentemente, também aparece no Dom Casmurro, não é? E é também uma das coisas que vai definir a relação da inexplicável Flora, porque ela tem essa inexplicável atração por dois homens com os quais, dentre os quais ela não consegue decidir qual que seja um, não é? Um ou outro. Então, o que me chama a atenção também, e que fez com que eu fizesse uma leitura, né, do Dom Casmurro, é outra coisa que o Goethe gosta muito de trabalhar, que é a questão do daimon, não é? O daimon quer dizer essa paixão, e que no caso ali das afinidades eletivas, ela vem em contra a sanção societal. E aí, essa paixão, ela leva, na verdade, porque ela transforma, vamos dizer, os objetos do daimon, não é? Ela transforma em objetos tabu. E aí, no caso, a gente tem a Ottilie, não é? Que ela é ligada à natureza,
de uma forma completamente, vamos dizer assim, quase que inexplicável também, não é? Ela é ligada à natureza e, evidentemente, ela vai morrer na água. Como o Escobar, não é? Um outro objeto tabu, que é a Capitu, vai acabar também na morte, na ressaca, né? Os olhos de ressaca da Capitu e a ressaca marinha. Para quem acha que para quem acha aquela ainda na velha escola, né, do Silvio Romero, que vê, não tem natureza no Machado, eu sempre falo, bom, é claro, não é aquela sinfonia da floresta amazônica, mas o que acontece é aquele, vamos dizer, bem aquela coisa romântica, né, do Brasil, que acho que tem que fazer o ufanismo. Muito pelo contrário, há muita natureza no Machado, eu já escrevi sobre isso, acabo também de escrever no meu novo livro aí que vai sair. O que há de natureza no Machado é que, assim como o Goethe, né, ele vem dessa tradição que busca leis gerais na diversidade aparentemente caótica dos fenômenos naturais, não é? Para o Goethe, era uma forma de entender como operava a natureza ocultamente. E a gente, claro, pensa em Pandora, evidentemente, né? O que acontece é que também, como a natureza pode ter o poder de revelar e de restringir, não é, o comportamento humano. Então, o poder da natureza em moldar os destinos dos seus personagens, né? Por exemplo, em Dom Casmurro, ele precisa ser bem enfatizado também, né? A ressaca que une o Capitu Escobar, ela pode ser vista sob o mesmo ângulo do daimon e do destino, né? Que ela se desencadeia enquanto essa força natural com o poder de atrair e destruir, e que se sobrepõe completamente às leis societais, não é? E aí a gente já tem desde o início, né, aquela inconspícua lua de mel na Tijuca, não é? Que a gente vê que de fato não é uma receita de felicidade conjugal, né? O prêmio para Capitu ele vem tarde demais e os esforços que levaram à sua realização já estão completamente esvaziados, porque o investimento erótico, não é, que pode nunca ter existido no caso da Capitu, agora se assoma com essa força inevitável do daimon, não é? Rasgando esse véu aí das ilusões matrimoniais e que vai se dar justamente no olhar dela quando ela vê o Escobar morto, não é? Agora, o que acontece então também, como eu coloco essa coisa da fidelidade, da infidelidade, o que a gente vê no Goethe e que eu acho que é uma boa reflexão para a gente entender o Dom Casmurro, é a ideia de que, no caso daquela noite que se passa entre a mulher e o marido, que seria uma legítima relação sexual, ela se inverte completamente, porque ali cada um estava sendo infiel. Então, é o paradoxo da infidelidade dentro do casamento, porque ela estava pensando no capitão e ele estava pensando na Ottilie. No caso das afinidades eletivas, o que vai acontecer é que o casal Diamond vai morrer. E o casal que se restringe, embora tenha essa paixão, mas consegue dominar o Diamond, ele consegue sobreviver, que é a Charlotte e o capitão, não é? Agora, o que eu me pergunto também é o seguinte: como é que a gente pode colocar, então, essa questão da interpretação das feições, não é? Num romance que é sempre considerado como um romance realista. Outra coisa que eu acho também que deve ser bastante questionada, não é? Porque o romance do Machado, ele não é, aliás, a obra do Machado, ela não pode ser comparada, por exemplo, com os realistas, não é, do tipo Balzac e do tipo Flaubert, de maneira nenhuma, não é? Porque ele inclui elementos que são elementos
vamos dizer, condizentes com a sátira, não é? Sem fazer sátira, mas ele reduz a sátira, aquela ironia de base, não é? E ele usa elementos também do fantástico. Então, o Goethe, por incrível que pareça, o Goethe criticava a nova geração do tipo do Hoffmann, por exemplo, por causa justamente dessa introdução de elementos fantásticos no real, não é? O fantástico não pode ser só fantástico, ele tem justamente para causar aquela sensação de não familiar, não é? A sensação que é famosa, né, chamada unheimlich, mas então para que aconteça isso, é necessário que a história se dê no que o Fry, né, chamaria de o imitativo baixo, né, o baixo mimético, ou seja, o nível realista. E aí, então, aflora o fantástico. Como a gente sabe que o Machado era um escritor que buscava sempre esvaziar um pouco, diminuir um pouco, ele fazia muito understatement, não é? A gente vê que ele usa esses recursos também, não é? Mas ele atenua, não é? Então ele faz um atenuamento. O Goethe já não fez isso. Ele faz de uma forma exatamente estranha, não é? E ele coloca isso de uma maneira bastante estranha, inexplicável, não é? Então, com relação então ao Hoffmann, só para voltar um pouco na ideia do conto fantástico, né? O conto fantástico ele vai ser, na verdade, quando o Hoffmann publica os primeiros contos dele, ele publica como fantasias, né? Fantasiestück, que são peças de fantasia. Elas foram traduzidas como conte fantastique na França, a partir de 1820, 20 e poucos, elas foram traduzidas muito mal pelo Louis Vermar, que é a tradução que o Machado conhece. O Machado vai ler o Hoffmann em muitas das revistas da época. Não é? Ele tem várias revistas da época, ele vai, a Revue de Paris, Le Monde, Le Temps, todas essas revistas, ele vai ler ali na tradução do Louis Vermar. Então, o que acontece também com relação ao Hoffmann, que eu queria colocar em relação ao Machado, é esse uso de vários narradores, de várias narrativas, de vários pontos de vista de narrativa, desculpe, e que o Hoffmann usa, não é? E o Hoffmann tem, especificamente, num conto que aí que está, eu não sei se o Machado leu The Doppelgänger, mas é uma história que tem muito a ver com o Esaú e Jacó. Novamente, eu não vou poder entrar em todos os detalhes das coincidências, não é? Mas o que a gente vê no Doppelgänger são dois rapazes, não é? E a mesma coisa se repete, ou seja, eles são o duplo do outro, mas um deles nasce exatamente dessa paixão das feições. A princesa, ela tem um filho com o seu próprio marido, o príncipe, e, na verdade, ela é apaixonada pelo conde. E a criança nasce, então, com as feições do conde. E, no caso ali, é o que acontece a mesma coisa com a Capitu, ela é afastada, não é? E só no fim é que ela aparece ali quando há o desenlace da história, não é? De novo, a gente tem a questão das feições aí, e, evidentemente, na história, a Nathalie, que não consegue também escolher entre os dois, quando ela vê os dois juntos, ela realmente não consegue, só que a Nathalie, ela faz o que a Flora não faz. A Nathalie consegue superar, ela consegue transcender e ela abdica do amor dela aos dois.
não é? A gente sabe que no Esaú e Jacó a Flora não consegue fazer isso e, evidentemente, ela morre. Quer dizer que também ali, de certa forma, a Flora ela vira um objeto tabu, não é? Ela não transcende a paixão, pelo contrário, ela coloca os dois, né, na mesma, ela faz a mesma figura. Quando ela faz aquele desenho ali, ela desenha os dois. E é claro, o conselheiro Ares nota isso, ele vê e o que ele faz é que ele tenta rasgar para separá-los, não é? Talvez até para salvar a Flora, não é? Há alguma coisa ali, evidentemente ele não consegue, não é? Então, o que a gente faz, o que eu posso dizer a mais a respeito disso também, é que como é que a gente lê essa infidelidade, não é, nas feições, não é? Ah, como eu falei, no Goethe ressalta-se essa posição em contra a sanção societal, não é, da fidelidade ali fingida, não é? Agora, a escolha do foco na filosofia dos filhos, tanto em Goethe quanto em Machado, ela põe em relevo o nódulo moral complexo que ambos os autores apresentam, não é? Há duas leis, né? A lei do demonismo, da afinidade eletiva, e a da sanção sociedade, não é? E a da sanção... Em Machado, é absolutamente dispensável a especulação, não é, quanto ao adultério cometido ou não, pois é igualmente a fisionomia do filho que determina e resolve a equação química, não é? É aí é que vem a história. E é claro, quando eu falo também do understatement do Machado, eu estou pensando justamente no que a gente agora sabe, não é? Da história do agregado, como é que ele foi atenuando e como é que ele foi retirando da história do agregado os elementos que davam, vamos dizer, uma mais certeza com relação ao que se passou ali entre os dois, não é? Eu vejo ambas as obras aí como uma inversão irônica do paradigma cristão que é apresentado no Evangelho de Mateus, não é? Por exemplo, ele fala: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração, não é? Então, aí há uma inversão irônica justamente com essa coisa, com esse trabalho das feições, né? Então, diferentemente da opinião do Cristo, o Goethe e o Machado lançam outras possibilidades aí, né? Pode-se até mesmo admitir, nessa virada de paradigma, algo da ordem da magia simpática até, não é? Eu penso nas superstições que envolvem crianças nascendo com marcas corporais de animais, tipo lobo, boto, no caso do Brasil, né? Que explicam, não é, tais características corporais ou fisionômicas através dos desejos da mãe ou de um encontro fortuito com alguma força extraordinária, né, ou inexplicável. Agora, já que eu não tenho mais tempo, eu vou falar um pouquinho, então, do que depois disso, não é, a gente pode, como eu falei, o fantástico em Hoffmann, ele é primordialmente um acontecimento real, não é? Eu me pergunto se o Machado teria lido realmente o Doppelganger, porque essa novela foi publicada, é uma pequena novela, entre conto e novela, foi publicada com o título Menekmes, tá? Nessa tradução do Leuve Vermar, tá? No Conte et Fantaisie, em 1833. Evidentemente que o Machado leu Hoffmann, está claro, porque ele se refere a ele em vários momentos, não só as óperas, né? Inclusive no Dom Casmurro, Le Comte d'Hoffmann, mas também os óculos de Pedro Antão. E ali a gente tem um doppelganger também, porque tanto Pedro Antão, que morreu, quanto o sobrinho do Pedro, que vai na casa, Pedro, chama-se Pedro também, ali há um jogo disso. Mas o que eu acho, então, vamos dizer, como consequência
dessa hermenêutica de feições, eu vejo uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando se fala em Dom Casmurro e quando se fala em Esaú e Jacó, o que eu vejo ali é que há, assim como em Hoffmann, e assim como em Goethe, que faz de uma forma também mais sutil do que o Hoffmann, uma variação de focos narrativos, não é? Eu vejo o Dom Casmurro como tendo 3 focos narrativos. Ele tem o Bento Santiago, Dom Casmurro e Bentinho. Não é? Eu não posso entrar aqui em detalhes, mas a gente nota em vários momentos da obra 3 focos narrativos. E isso é uma das coisas que, um dos recursos que o Machado usa sutilmente, não é, para lançar essa coisa flu, não é? Eu não gosto de falar em ambiguidade, mas essa coisa flu que a gente sente quando a gente lê o Machado e quando a gente lê também o Hoffmann. No caso do Esaú e Jacó, evidentemente, a gente tem, claro, a ideia da relação entre o memorial de Ares e Esaú e Jacó. A gente sabe que talvez o Esaú e Jacó tenha sido escrito, em parte, pelo menos, pelo conselheiro Ares, mas está muito claro que há outro narrador no Esaú e Jacó, porque esse outro narrador diz o seguinte: o Cabo das Tormentas converteu-se em Cabo da Boa Esperança e ela venceu a primeira e a segunda mocidade. Ele está falando da Natividade, a mãe do Pedro e Paulo. Não negaria que alguma lufada mais rija pudera levar-lhe a vela do traquete, ou seja, a vela do traquete é a vela principal, né? Como no caso de João de Melo, ou ainda pior, no de Aires, mas foram bocejos de Adamastor. Ou seja, esse outro narrador do Esaú e Jacó está dizendo que o Aires morreu, não é? Então, o que eu vejo aqui é que essa profusão de focos narrativos que a gente encontra em outras coisas, em contos do Machado, ela é uma das características bastante atraentes, não é? E não foi preciso esperar pelo experimentalismo das obras do início do século XX, não foi preciso esperar pelo Faulkner, não é? Para apreciarmos o grau de suspensão e instabilidade que esse recurso criou, não é? Muito disso é a consequência desse cambiamento de foco narrativo, e eu acho que é preciso reconhecer essa dimensão do Machado. É preciso reconhecer que esse fantástico, que é romântico, tem em Machado de Assis, em contrapelo ao viés sociologizante, que privilegia uma visão idealizada da literatura como retrato, né, da sociedade, como se a obra de literatura fosse produto subserviente de uma realidade empiricamente demonstrável, não é? A assim chamada realidade, longe de ser empiricamente, ou de estar empiricamente estiolada, é, contudo, um efeito de um discurso cultural, que é a moda, e da qual a literatura é parte integrante e formadora, não é? Então, os diversos usos que o Machado faz do recurso do fantástico abrem a possibilidade para o aprofundamento hermenêutico da sua obra, reconhecendo tanto o impacto quanto a amplitude das leituras. O Machado camuflou tais dimensões, né? Diminuiu o tom, quase num sussurro, mas elas florescem plenamente em lugares proeminentes da sua obra, e elas são absolutamente necessárias à sua ficção. Bom, muito obrigado e até a próxima vez. Bom, então, passamos agora a 2 comunicações que vão ser apresentadas presencialmente e que vamos ouvir pela própria voz dos autores. O primeiro deles é o professor Carlos Reis, que é professor catedrático jubilado da Universidade de Coimbra, autor de mais de 30 livros. O último, o mais recente, é o Dicionário de Estudos Narrativos, de 2018, vários deles publicados fora de Portugal, em Espanha, Itália, Alemanha, França e Brasil. Ensinou como professor visitante em universidades de Espanha, dos Estados Unidos e do Brasil.
uma parte da sua investigação foi consagrada a essa de Queiroz, sendo coordenador da respectiva edição crítica, 20 volumes publicados pela imprensa nacional. Coordenou, além disso, a História Crítica da Literatura Portuguesa, 9 volumes, da editorial Verbo. No Centro de Literatura Portuguesa, dirige 2 projetos. O primeiro deles é a edição crítica das obras dessa de Queiroz e Figuras da Ficção. No âmbito do segundo, lançou e coordena o Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa. Além disso, foi diretor da Biblioteca Nacional entre 1998 e 2002 e reitor da Universidade Aberta entre 2006 e 2011. Presidente da Associação Internacional de Lusitanistas, 99 a 2000, e da European Association of Distance Teaching Universities, 2010-11. Foi distinguido com os prémios Jacinto do Prado Coelho, Eduardo Lourenço e Virgílio Ferreira, respectivamente em 1996, 2019 e 2020. É doutor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e acrescento que organizou e sobreviveu à organização do recente centenário de José Saramago. Vai apresentar uma comunicação intitulada Intertexto, Intermídia, Machado e a Epistemologia do Olhar. Obrigado, bom dia. Vou ser rápido nas saudações porque vamos um pouco atrasados. Eu tenho aqui na frente o olhar vigilante da Sónia. É a Sónia, velha amiga e admirada colega. Começo por agradecer o convite para estar aqui e começo por pedir tolerância aos muitos machadianos que me olham severamente, porque eu não sou machadiano, lamento. De Machado sou apenas, o que já não é pouco, amador no melhor sentido do termo. E eu entro, como verão, em Machado de Assis agora, como já aconteceu, aliás, noutras alturas, pelo ângulo, ou como se diz no Brasil, pelo viés dos estudos narrativos. E leio em Machado de Assis e no Dom Casmurro em especial, algumas coisas admiráveis desse ponto de vista, e do ponto de vista daquilo que chamamos hoje estudos narrativos intermediáticos. Saudação também aos meus companheiros de mesa, não só a colega que está em Santa Bárbara, ou que estava, não estará agora online, nem ao vivo, mas saudações ao Giorgio e à Sara, estimados colegas e, não obstante, bons amigos. Como diriam cá, umas coisas que juntas se acham raramente. Bom, esta análise começa, apesar de ser sobre Dom Casmurro, com Esaú e Jacó. E começa com o seu episódio específico. É quando uma personagem, o Conselheiro Aires, se vai apercebendo com incerteza e gradualmente de que naquela manhã de 15 de novembro, que dá título ao capítulo 60, alguma coisa muito grave estava a acontecer no Rio de Janeiro. Mas o conhecimento dos factos é balizado do ponto de vista sensorial, em particular quanto à visão e à audição. E assim, o conselheiro, cito, notou que a pouca gente que ali havia, no passeio público, não estava sentada como de costume, estava de pé, falando entre si, e a outra que entrava ia pegando na conversação. Fim de citação. Essa conversação é audível. Ouvi umas palavras soltas de Eudoro, de batalhões, campo, ministério, etc. Tudo isto entra progressivamente numa percepção em movimento. Do passeio público, o conselheiro desloca-se para o Largo da Carioca e a informação vai sendo acrescentada, tal como acontece logo depois na Rua do Ouvidor. Citação de novo. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam o caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. As notícias ganham nitidez quando o cocheiro de um tilbury, no trajeto até ao Catete, lhe disse tudo e o resto. Tudo e o resto é a queda do Império e a implantação da República, acontecimentos com uma relevância inquestionável, mas que chegam ao conselheiro de modo fragmentário, gradual e impreciso. Em síntese, um cocheiro é o mensageiro da história em decurso. Mais importante para mim do que tudo isto, o capítulo começa com um olhar. Quando a personagem chega ao passeio público e eis o que está nesse passo de Esaú e Jacó. Chegou às 7h30, entrou, subiu ao terraço,
olhou para o mar estava crespo, Aires começou a passear ao longo do terraço, ouvindo as ondas e chegando-se à borda, e assim vai. A referência ao olhar é suficientemente expressiva para podermos assimilá-lo a um outro olhar, que é o de uma câmara cinematográfica. A máquina já então existia, mas não ainda a sua deslocação. Será graças à sua mobilidade, da máquina de filmar, que ocorrerá o aprofundamento retórico da captação do movimento que o cinema reproduz como seu gesto diferencial em relação a outros protocolos de representação da imagem. Por exemplo, em relação à pintura e à fotografia, e é sabido que, antes do cinema, Machado esteve atento à chegada da fotografia ao Brasil. Há um estudo sobre isto, que está, aliás, referenciado, não posso estar a mencionar tudo, nas notas e nas referências bibliográficas. Vou além do que fica dito e aproximo-me de essa de Queiroz, mas poderia convocar igualmente outros contemporâneos, chamados Flaubert, Clarín ou Henry James. Interessa-me, contudo, associar Machado e o Dom Casmurro a essa, aqui e no que vem depois, pelo viés daquilo que chamo uma epistemologia do olhar. Para tal, sintetizo e muito o que noutros momentos disse e escrevi, a saber, a modelação de mundos narrativos em essa de Queiroz envolve uma fenomenologia da visualização e da visualidade em direta relação com a estética e com o ideário do realismo. Essa fenomenologia sugere a emergência e o progressivo aperfeiçoamento técnico no século XIX e na passagem para o século XX dos mídia da imagem, em particular a fotografia e o cinema. Avançando um pouco mais, digo que é possível homologar signos narrativos verbais a técnicas a que o cinema recorreu desde os seus inícios. É sabido que Eisenstein realçou o pioneirismo do romance oitocentista, e não só deste, no tocante a procedimentos coerente e reiteradamente utilizados pelo cinema. Grandes planos em Dickens, montagem paralela em Flaubert e afins, como disse Bruce Morissetti, e acrescentou a busca de correspondentes literários a ângulos de câmara, tais como picados e contrapicados, cortes analíticos de cenas, encadeados e a maioria de outras formas reconhecidas de efeitos fílmicos, mesmo acelerações e câmara lenta, levou alguns críticos a recuarem na história do século XIX até Homero e Virgílio. Fim de citação. Quando Machado de Assis increpou essa, por causa dos excessos do naturalismo no Primo Basílio, a fotografia, como metáfora bem entendido, era, para Machado, a bête noire da escola literária, assim se dizia então, que ele, como romancista dublê de crítico literário, abominava. Diz Machado, não se conhecia no nosso idioma aquela reprodução fotográfica e servil das coisas mínimas e ignóbeis. Fim de citação. Nesta altura, e mesmo depois, o autor de Dom Casmurro não podia saber aquilo que poucas semanas antes essa confidenciara, ainda que com alguma hesitação, a um importante crítico da época, Rodrigues de Freitas, justamente a propósito do Primo Basílio. Carta de 30 de março de 1878. Queremos fazer a fotografia e a quase a dizer a caricatura do velho mundo burguês, sentimental, devoto, católico, explorador, aristocrático, etc. Essa, como sabem, não poupava nos adjetivos. Esclareço desde já, e adiante vou confirmar, que não me ocupo agora das fotografias enquanto tais, no Dom Casmurro, tema sobre o qual também há vários estudos que menciono aqui, mas sim dos impulsos de visualização e de valorização da imagem em sentido estrito, nos primórdios de inovações que conduziram à técnica fílmica e à indústria cinematográfica. Antes disso, saliento o seguinte. A minha posição operatória toma como referência central o princípio da transmedialidade narrativa, ou seja, a presença da narratividade em diferentes mídias e contextos, tal como propõe Marie-Laure Ryan, para quem, citação, teoricamente a narrativa é um tipo de significação que transcende cada medium particular. Na prática, contudo, a narrativa tem um medium de eleição que é a linguagem. Fim de citação. Linguagem verbal,
acrescento eu, em interação com outras linguagens, coisa que os estudos narrativos têm dado uma atenção considerável, deduzida da sua vocação interdisciplinar. Aquilo a que chamo vocação interdisciplinar dos estudos narrativos acolhe também a noção de intermedialidade, sendo sabido que esta não pode ser compreendida à margem da noção matricial de intertextualidade. E está a Sara, que fez um trabalho notável sobre isto, e sobre Saramago. Consagrada, sistematizada e às vezes vulgarizada desde os anos 60 do século passado. Mas a verdade é que ela foi, a intertextualidade, também via de acesso a outros desenvolvimentos. A nossa organizadora, Sónia Neto Salomão, sintetizou isso no seu livro recente sobre Machado de Assis e é incluído na síntese que ela faz pela sua condição de tradutor. Mesmo sendo óbvio, vale a pena realçar que ler o Dom Casmurro e outros textos machadianos, bem entendido, é circular num amplo espaço de alusões e de citações, resíduos e fragmentos de textos incorporados à narração, como diz Wellington de Almeida Santos. À maneira das Viagens na Minha Terra, o discurso machadiano vai compondo um mosaico de nomes e de textos que incluem Homero, Dante, Camões, Ariosto, Shakespeare, Montaigne, Rousseau, Walter Scott, todos estes, outros mais, e também a Bíblia, não por acaso escolhida, para fechar o Dom Casmurro quando Ezequiel morre. Esse fecho começa praticamente no capítulo 90 e 146. A numeração romana que eu aprendi na escola primária às vezes faz-nos parar um pouco, mas ainda sei ler. 146. Sendo sepultado perto de Jerusalém, os nossos alunos hoje em Portugal não sabem ler nem a numeração árabe, às vezes. Sendo sepultado perto de Jerusalém pelos dois amigos que o acompanhavam, aquele Ezequiel que alimentara o ciúme de Bento de Santiago, dando lugar a uma última citação no capítulo final, agora do Eclesiástico ou Sirácida, motiva uma inscrição no túmulo, provinda do livro de um outro Ezequiel, o do Antigo Testamento. Diz a citação: tu eras perfeito nos teus caminhos. Só que ela cala uma parte do texto e o narrador, já em tom epilogal, completa desde o dia da tua criação. O que evidentemente vem reforçar a dúvida, fluxo semântico do romance. Parei e perguntei calado: quando seria o dia da criação de Ezequiel? Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério para a juntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Como quem diz, a história não está terminada. Os mistérios deste mundo são infindáveis. E o que ficou inconcluso sempre pode ser continuado. Ou então a vida prossegue, se não neste relato, noutros a que ele venha a dar lugar. Para já, Bento de Santiago vai ao teatro e propõe-se continuar a ser narrador. Ressurge então o projeto de um livro mencionado no capítulo 2, ali e então abandonado e agora recuperado na última linha do romance, quando estão enterrados os atores do passado. Citação: a terra lhes seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Fim de citação e fim do romance. Salto várias coisas que ficam para trás. No capítulo Convivas de Boa Memória, procede-se ao louvor dos livros omissos, bem diferentes dos livros confusos. Fixo-me nos primeiros, os omissos, porque são eles que favorecem o completamento de ações não ditas, pela mediação de um olhar interior neste caso, que permite ver movimentos e protagonistas numa concretização do texto que abre a porta para mundos não lidos no plano verbal. Basta cerrar os olhos físicos, abrir-os da imaginação e continuar a ver, mas de outro modo. Citação: os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas e continuam a ver coisas que não estavam no tal livro que já vão mencionar. Usei a expressão concretização do texto porque deliberadamente quis registar a dimensão fenomenológica da leitura dos livros omissos, enquanto construção cognitiva pessoal e intransmissível. Tornado omisso pela incompletude que afeta a linguagem, um tal livro pode desencadear imagens em movimento que compensem aquela incompletude.
ou como se diz no final da citação, tudo marcha com uma alma imprevista, ou seja, o não visto antes. Enquanto não amadurece a materialidade técnica do cinema, está já nos livros omissos o desafio para preencher com as imagens que aparecem e pelo viés da visualidade as lacunas alheias, como se só assim a narrativa ficasse completa, ou perto disso. O que aqui se diz assume uma difusa feição, digamos, doutrinária, mas muito significativa. Se aceitarmos que naquele capítulo está esboçado aquilo que chamei uma epistemologia do olhar. Ela não põe em causa radicalmente a representação literária propriamente dita, mas sugere alternativas intermediáticas às lacunas dos livros omissos, ou em termos fenomenológicos, aos seus pontos de indeterminação. Talvez seja esse o caso deste mesmo, o Dom Casmurro, onde isso é dito. Citação: assim, leitor amigo, podes também preencher as minhas lacunas. Não por acaso passa-se isto a seguir a um capítulo não de reflexão metanarrativa, como este que comentei, mas de narração propriamente dita, com direito a vários planos de captação de imagem, ao destaque de pormenores, a sucessivos flashbacks e opções de montagem. É quando Bentinho, em movimento, sublinho, em movimento, de regresso ao seminário, assiste a uma cena fortuita de que respiga os momentos mais significativos. Vi cair na rua uma senhora, logo depois de ir por um momento este que viu captou um pormenor, levava ligas de seda, rapidamente a senhora ergueu-se e enfiou pela rua próxima. Mas o olhar de Bentinho persiste e depois de um corte, o plano abre-se e permite ver mais longe. Vi à distância a nossa desastrada que ia no mesmo passo, tic-tic, tic-tic. Encerrada esta breve sequência, novo corte para outra sequência, sugerindo que o que o cinema poderá fazer. Assim será, e assim será. E apenas acessível, e que é apenas acessível ao romance psicológico, ou seja, entrar na mente da personagem e ver os sonhos que por lá circulam. É aí que se passa essa outra sequência. Reaparecem nela em flashback e por várias vezes as tais ligas de seda, epítome de uma fixação erótica que é preciso mostrar mais do que simplesmente dizer. No cenário interiorizado do seminário, as batinas traziam ar de saias e lembravam a queda da senhora. Assim, citação de novo, já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua mostravam-me agora de relance as ligas azuis. Eram azuis. As ligas já têm cor neste momento. Depois o sonho insiste nas imagens. Cito: uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim. Tic-tic. E mais, uma figura ao longe. Tic-tic, tic-tic. Por fim, não podendo rejeitar aqueles quadros, rejeitar de si, o seminarista culposo aceita a imagem como catarse e como terapia moral. Final do capítulo. As visões feminis seriam de hora avante consideradas como simples encarnações dos vícios e por isso mesmo contempláveis como o melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates ásperos da vida. Fim de citação. Não adianta então negar as imagens e o seu movimento, sendo claro, além disso, que elas são a cores e sonorizadas. O azul das ligas, só a posteriori elas ficaram azuis, e o tic-tic que assinala o caminhar apressado, vão além do que está no tal livro, o Panegírico de Santa Mónica, um folheto verdadeiramente, faltando assim muitas coisas nas suas páginas. A reconstrução da memória pelo narrador adulto traz consigo até ao leitor, muitos anos depois, o desafio para que não apenas leia, mas também veja. Citação: visto o soneto, as meias, as ligas, o seminarista Escobar e vários outros. Mas não é tudo. Vais agora ver o mais que naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Um mais que foi muito e sempre visto. Para que fique claro, as alusões sensoriais, sobretudo no âmbito da visualidade que leio em certos passos do Dom Casmurro, não me conduzem à análise, por certo, potencialmente muito fecunda, das adaptações do romance a outras artes, ao cinema, à televisão, ao teatro, à banda desenhada, etc., sobre o que há vários estudos. Neste momento quero insistir no significado de breves inserções no Dom Casmurro,
de referências e de motivos com forte potencial intermediário. O olhar, o movimento que o rege, a janela de onde se vê, a escolha de um ponto de vista móvel ou o retrato de personagem que se observa. Falam então em retratos que motivam descrições, digamos, ecfrásticas, em vários momentos do romance. As conhecidas fotografias instantâneas da felicidade, no capítulo 7º, o retrato de moça, que no capítulo 83 revela semelhanças assim esquisitas, como está lá dito, com Capitu, e evidentemente a fotografia de Escobar. No que esta última diz respeito, deixo de lado a questão da parecença com Ezequiel, para realçar no crucial capítulo 139 o olhar sobre essa fotografia e o efeito decorrente. Primeiro, um olhar duplo, involuntário e convergente. Depois, em grandes planos, um movimento de campo contra campo. Deduz da sequência uma confissão que vale como uma conclusão não dita, mas visualmente representada. Em resumo, palavras para quê? Cito. Capitu e eu involuntariamente olhámos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Desta vez a confusão dela fez confissão pura. Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno que seria o nosso pequeno Ezequiel. Fim de citação. Ainda assim, depois disto, permanece a famosa dúvida, como princípio estrutural do texto, expressão de António Carlos Sequim, que se louva em leituras de Eugênio Gomes, Silviano Santiago, Luís Costa Lima e Roberto Schwartz. O que falta, afinal, para dissipar a dúvida? Conforme ali se lê, talvez uma imagem, que ali é apenas conjeturada, mas não vista. A tal eventual fotografia de Escobar pequeno, que completaria aquela breve sequência do reconhecimento ou da sua persistente incerteza. Estou quase a terminar. Em vários outros trechos de Dom Casmurro ocorrem inserções intermediáticas que por agora me limito a mencionar sem poder aprofundá-las. Por exemplo, se o olhar duplo de que falei é convergente, noutro momento, muitos anos antes, os olhares de Bentinho e de Capitu eram divergentes. Um deles, o de Capitu, subjetivo. O outro, o de Bentinho, bem objetivado. A sua alternância pede uma montagem de dois planos, sendo o segundo o chamado plano de detalhe. Cito, Capitu olhava para dentro de si mesma, enquanto que eu fitava de veras o chão, o ruído das fendas, duas moscas andando e um pé de cadeira lascado. Fim de citação. Noutra ocorrência, uma outra alternância do olhar ilustra a dialética interior-exterior e a fratura temporal passado-presente, solicitando uma montagem que assinala aquela fratura. A situação é esta, o Manduca acaba de morrer, o olhar câmara de Bentinho fixa-se no interior fúnebre e escuro da casa. Muda o parágrafo, corta-se para o presente e o adulto Dom Casmurro abre um plano em visão panorâmica sobre um exterior vivaz. Suspendamos a pena e vamos às janelas espairecer a memória. Tudo o que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, etc, etc. Aquela janela nada indiscreta não engana, como antecipação do que será um lugar comum de ancoragem para muitas representações cinematográficas. Para essas, e antes disso também, para aquelas que o romance do século XIX pressentiu. Por certo, sem imaginar o que viria depois, Henry James sugeriu isso mesmo no prefácio da Portrait of a Lady, quase 2 décadas antes do Dom Casmurro, e no mesmo ano de 1881, das Memórias Póstumas de Brás Cubas. A casa da ficção, escreveu James, tem em suma não uma janela, mas 1 milhão. Quer dizer, um número incalculável de possíveis janelas, cada uma delas foi ou pode ser penetrada na sua vasta frente pela necessidade da visão individual e pela pressão da vontade individual. Fim de citação. Não é com uma janela, mas com um óculo numa seja em andamento, que encerro este incompleto elenco de incursões intermediáticas. É mais uma vez o olhar de Bentinho, que está num lugar de câmara que importa pormenorizar. A velha sege é fechada por 2 cortinas de couro, cada uma delas tinha, citação, um óculo de vidro por onde eu gostava de espiar para fora. Com o carro em movimento já não temos um plano aberto em visão panorâmica, mas uma deslocação do olhar entrega-me. Cito, e em pé, quando eu era mais pequeno,
metia a cara no vidro e via o cocheiro com as suas grandes botas, descanchado na mula da esquerda e segurando a rédea na outra. Dos lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela, e na rua as pessoas que iam e vinham ou atravessavam diante da SES. E aí vai o movimento da SES e o movimento de travelling do olhar. Evidentemente que Machado de Assis não está só neste processo, e agora termino mesmo, que inclui intuições e gestos inovadores muito sugestivos. No fim de contas, eles apontam para soluções que almejam aprofundar o poder representacional da palavra, conduzindo intermediaticamente a uma arte que não compete com a literatura, antes dialoga com ela. Podemos recuar muito e rastrear na história do romance origens remotas daquele potencial intermediático, como recentemente fez Dario Villanueva, analisando Dom Quixote no âmbito da chamada filmoliteratura. Por mim, fico pelo século XIX. E lembro o episódio dos Comices Agricoles em Madame Bovary, onde se explana tentativamente uma exuberante montagem de comportamentos individuais e de movimento coletivo. E também a abertura de La Regenta, construída em função da observação de um padre que escrutina a cidade, ajudado pelo óculo, por onde espreita e pela posição, pelo lugar, a torre da catedral, de onde vê. E ainda o final dos Maias, quando duas personagens desencantadas percorrem a cidade, olhando, julgando, criticando e interiorizando aquilo que uma visão convergente alcança. Dir-se-á, nada disto é cinema, num sentido estrito, até porque, em bom rigor, ele ainda não existia. Muito disto, contudo, poderia vir e veio a ser cinema, por virtude de uma transnarratividade generalizada, sem fronteiras nem limites entre linguagens. E também pelos efeitos cognitivos daquilo a que chamei uma epistemologia do olhar, que incute reforçada densidade humana àquela transnarratividade. Repito, o magistral Dom Casmurro, e talvez não só ele, está neste processo. Deve ser também por isso que, a respeito de Machado de Assis, falamos da complexidade de um clássico. Muito obrigado. Agradeço ao professor Carlos Reis e passo a apresentar a professora Sara Grunhagen, que é doutora em literatura portuguesa pela Sorbonne Nouvelle e pela Universidade de Coimbra e autora do estudo José Saramago e son Atelier d'écriture, publicado por Honoré Champion em 2022 e coeditora da Oficina de Saramago, que publicou a imprensa nacional sempre em 2022. Além disso, do livro Characters and Figures, Conceptual and Critical Approaches, publicado pela Almedina Editora em 2021. Tradutora, autora de diversos artigos sobre as literaturas portuguesas e brasileiras, é investigadora do Centro de Estudos sobre os Países Lusófonos e do Centro de Literatura Portuguesa. Atualmente leciona na Sorbonne Nouvelle e hoje vai apresentar uma comunicação intitulada Retratos que valem por originais, intermedialidade em Machado de Assis e Almeida Garrett. Passo a palavra. Muito obrigada. Eu prometo ser rápida. Eu agradeço ao professor Jorge, também à organização, a professora Sônia. E eu devo dizer que essa situação é um pouco inédita para mim, e muito me honra, pois é, na verdade, a primeira vez que eu apresento ao lado do meu orientador, o professor Carlos Reis. Eu acho que isso explica um pouco o meu nervosismo, mas é claro que é uma honra e é uma alegria estar aqui. Esse trabalho que eu vou apresentar ainda está em curso, integra-se no meu projeto de pós-doutorado, na pesquisa que eu estou desenvolvendo ao longo desse ano acadêmico, sobre as relações entre teoria da narrativa e cânone literário, com ênfase em Almeida Garrett e Machado de Assis. Eu começo falando do primeiro, e o meu objetivo hoje é tentar destacar um dos muitos fios que permitem aproximar a criação do escritor português e do escritor brasileiro. Começo lendo. No marco literário, que é o romance Viagens na Minha Terra, Almeida Garrett, um dos nomes favoritos da estante portuguesa da Biblioteca de Machado, recorre muitas vezes a longas descrições de paisagens, como se as pintasse com palavras, em consonância com certa tradição do romantismo em que a sua obra se inscreve. Com a sua verve irônica e bem-humorada, Garrett cria os seus quadros de maneira excepcional,
pensando e convidando o leitor a refletir sobre o processo de representação no momento mesmo em que constrói a sua narrativa, algo que também vai se destacar na escrita de Machado. Quando chega ao Vale de Santarém, o narrador autor das viagens namora-se da paisagem que o cerca e de um seu enquadramento com muito potencial narrativo. E eu cito: para mais realçar a beleza do quadro, vê-se por entre um claro das árvores a janela meio aberta de uma habitação antiga, mas não dilapidada. Interessou-me aquela janela. Quem terá o bom gosto e a fortuna de morar ali? Pareceu-me entrever uma cortina branca e um vulto por trás. O arvoredo, a janela, os roxinóis. Que faltava para completar o romance? Um vulto feminino que viesse sentar-se àquele balcão, vestido de branco, a frente descaída sobre a mão esquerda, o braço direito pendente, os olhos alçados ao céu. De que cor os olhos? Não sei, que importa. É amildar muito demais a pintura, que deve ser a grandes e largos traços para ser romântica, vaporosa, desenhar-se no vago da idealidade poética. Todo esse capítulo das viagens é uma introdução e um convite a imaginar a narrativa que a seguir se desenvolverá, como se o narrador apresentasse alguns dos elementos para o quadro, uma técnica e uma convenção pictórica, e convidasse o leitor a acompanhá-lo no trabalho de criação. O enquadramento sugerido pela janela e as constantes comparações com a pintura aprofundam a exploração intermediática da narrativa no seu esforço constante em emular os recursos. Dessa aqui é uma das expressões artísticas mais apreciadas por Garrett. Recorde-se que a primeira obra publicada por Garrett foi o Retrato de Vênus, completado por um ensaio sobre a história da pintura, em 1821, em que busca, entre outras coisas, elucidar as muitas referências a quadros e pintores feitas nos seus versos. Machado de Assis partilha com Garrett esse amor pelas chamadas belas artes, com destaque para a pintura. Comparações e metáforas picturais, referências explícitas e implícitas a obras de arte, assim como a proposição narrativa de quadros e retratos, abundam na obra dos dois ficcionistas, contribuindo por vezes de maneira crucial para o desenvolvimento da narrativa. É o caso de Helena, de Machado de Assis, de 1876, em que vemos um cenário e uma casa que tem alguma semelhança com aqueles pintados por Garrett. A paisagem-chave de Helena surge pela primeira vez quando Estácio e a personagem que dá nome ao livro passeiam a cavalo pela estrada de Andaraí e aproximam-se de uma casa que se tornará um espaço importante da trama. A casa, eu cito, a casa era velha, abrindo por uma porta para o alpendre antigo que lhe corria na frente. As colunas deste estavam já lascadas em muitas partes, aparecendo aqui e ali a alçada de tijolo. A porta estava meio aberta. Havia absoluta solidão, aparente ao menos. Quando eles lhe passaram pela frente, a porta abriu-se, mas se alguém espreitava por ela, ficou sumido na sombra, porque ninguém de fora o viu. Como na pintura holandesa do século de ouro, portas e janelas entreabertas compõem um enquadramento muito sugestivo para outras cenas e histórias. E tanto nas viagens quanto em Helena, o cenário pintado será posteriormente rematado com outras figuras. A menina dos roxinóis encarnará o vulto das viagens e, eu cito, uma criatura máscula e bela, completará a paisagem e a história de Helena, que também recebe um apelido pastoril, ainda que menos lisonjeiro. Helena é chamada de a andorinha viajante. Helena vai fixar a velha casa da bandeira azul em um desenho que dá de presente aquele que seria o seu meio-irmão, que mais tarde se serve dessa imagem para confrontá-la e para inferir a sua culpa sem palavras, apenas apontando para a misteriosa casa reproduzida na paisagem e tirando conclusões a partir dos olhos angustiados da moça. O recurso à imagem é recorrente na construção desse tipo de cena de clímax, envolvendo uma confrontação e um suposto reconhecimento, que pode ser e com frequência é enganoso, pela natureza mesma do objeto recuperado, isso é, uma representação, uma interpretação de uma paisagem ou mesmo de uma pessoa. Autores como Garrett e Machado sabem jogar com maestria com esse recurso intermediático, com muito potencial para criar uma tensão narrativa. Personagens e leitores são levados a tentar desvendar certo enigma da imagem colocada em cena e, em geral, apresentada como sendo muito fiel ao original. Como se a imagem pudesse revelar uma história, um caráter, uma parecença ou mesmo um destino. O antigo ditado de que uma imagem vale mais que 1000 palavras é transformado aqui. Numa narrativa, uma imagem pode sugerir 1000 palavras, e a isso se voltará mais adiante.
Outro procedimento intermediático um pouco mais comum e presente na obra também desses dois autores é a menção direta a pintores e pinturas. E é interessante notar que alguns nomes se repetem nas suas obras, como acontece com seus autores de eleição. Sabe-se que a escrita de Garrett e Machado já foi muitas vezes aproximada, também porque os dois tinham referências literárias comuns, e já foram citados aqui Laurence Sterne, Xavier de Maistre, citados nos prólogos e em outros paratextos de Viagens na Minha Terra e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ainda que menos conhecidas, são igualmente importantes as referências pictóricas de ambos os escritores, que revelam um pendor para os renascentistas italianos. Nas Viagens, por exemplo, Garrett refere uma cadeira baixa do mais clássico feitio. Textualmente, parecia que serviu de modelo a Rafael para o seu belo quadro da Madonna della Sedia. Essa mesma tela é recuperada por Machado no conto Os Óculos de Pedro Antão, havendo uma cópia dela na casa misteriosa dessa personagem reclusa que falecera e cuja história é imaginada pelo narrador do conto a partir dos quadros e outros objetos que Pedro Antão deixara para trás. Com o auxílio ainda de uma janela e de outros elementos emblemáticos, à la Edgar Allan Poe, o narrador personagem do conto supõe, não sem humor, enredos dramáticos, um pouco como o autor das Viagens, que chega a ser diretamente mencionado, excepcionalmente nesse conto. Temos já todos os elementos de que compor um romance, diz o narrador. E mais adiante, o seu interlocutor replica que ele parodiou o Garrett. Ressalve-se que o uso da pintura na ficção não é, claro, prerrogativa de Garrett e Machado. Esse diálogo interartes específico é particularmente marcante nos escritores oitocentistas, de maneira geral, de Balzac a Victor Hugo e Émile Zola, por muito diferentes que possam ser as tradições a que as suas obras se vinculam. Nesse sentido, o conceito de intermedialidade, e eu parto aqui de Werner Wolf, entendida como qualquer transgressão de fronteiras entre mídias convencionalmente distintas, esse conceito é útil não apenas para aprofundar a análise de uma obra específica, como também para pensar certas relações que se estabelecem entre autores, literaturas e períodos diferentes, e para sublinhar algumas tendências histórico-literárias, a exemplo dessa exploração intensificada da pintura no século XIX, relacionada à cultura ou à virada visual que marcou tal período e, por conseguinte, à literatura da época. A teorização sobre a intermedialidade ainda é relativamente recente, o meu trabalho, claro, é muito keynesiano, é inevitável. O termo foi cunhado apenas nos anos 80, na esteira do conceito da intertextualidade, e entende-se que essa reflexão teórica muito poderia se beneficiar de referências e cânones pouco ou quase nunca utilizados no domínio da narratologia, cujos conceitos principais foram e continuam sendo formulados e aprofundados, sobretudo a partir de exemplos das literaturas de língua francesa e inglesa. A minha hipótese de trabalho, portanto, é que esses dois grandes nomes da literatura de língua portuguesa, que são Garrett e Machado, têm muito a contribuir para o estudo da intermedialidade, do seu desenvolvimento, das suas práticas e funções narrativas. No caso específico do diálogo com a pintura, ou de maneira mais ampla, com a representação imagética, os exemplos citados de Garrett e Machado são já emblemáticos do modo como a intermedialidade é, com frequência, e é sobretudo disso que se trata aqui, um ensejo e um convite à narrativização, seja por parte do narrador, das personagens e mesmo do leitor, com consequências diversas para a história sendo contada. Antes de avançar por essa análise, é preciso levar, claro, em conta certas diferenças importantes na escrita desses dois autores. Embora em muitos aspectos o universo de referências textuais e visuais de Machado coincida com o de Garrett, são outras suas propostas de enquadramento, de comparação e de invenção pictórica. Escrevemos já em outro momento e a partir de outra perspectiva, a escrita de Machado também vai ser, a partir de certo ponto, uma reação ao romantismo. De modo que nós não vamos encontrar, mesmo nas obras iniciais, aquele tipo de descrição pictórica tão detalhada da paisagem presente em Garrett. A mesma, eu cito Roger Bastida, a mesma descrições irônicas, onde a paisagem é pretexto para troças pelo encontro voluntário de epítetos banais. Machado, isso foi referido já na primeira apresentação, chegou a ser criticado pelo modo como representava ou não representava o espaço brasileiro na sua obra, pois nela estaria ausente certo Brasil tropical. Em reação a essa visão, esse debate já é antigo, já no início dos anos 40, o crítico francês Roger Bastide vai defender que Machado era, à sua maneira, um grande paisagista,
que recusava, porém, o exotismo. Essa forma, eu cito, de ver o próprio país com olhos de estrangeiro. Nós sabemos que é sobretudo o espaço urbano que vai interessar Machado. Nos seus quadros literários vemos a rua, os teatros, os passeios, os salões, as casas, em suma, a vida carioca pulsante. Se diferentes, até certo ponto, na eleição do espaço narrativo e no modo de o pintar para o leitor, é no desenho das suas personagens e no recorrente recurso a certas estratégias intermediáticas para fazê-lo que Machado e Garrett mais se aproximam. Ambos compõem retratos de personagens servindo-se da pintura, ora com comparações, ora apresentando-as por meio de quadros. Há mesmo personagens que só se manifestam por intermédio dessa sua representação, como o conselheiro Vale de Helena, o finado pai de Estácio, que assumiu a paternidade da protagonista, como ainda o falecido ex-ministro de Casa Velha, pai de Félix e, em determinado momento da história, o também suposto pai de Lalau, uma inferência para a qual o seu retrato mais uma vez contribui. Nessas duas narrativas, as personagens chegam a dirigir-se diretamente, com um ar reprovador, aos retratos daquelas figuras que já partiram. Eu cito apenas uma cena em que o reverendo narrador de Casa Velha repreende diretamente o pai de Félix. Parei diante do retrato do ex-ministro e mirei por alguns instantes aquela boca, que me parecera lasciva desde que a vi pela primeira vez, e ele só viu o retrato. E diz comigo, olhando para ele, estás morto, gozaste e descansas, mas eis aqui os frutos podres da incontinência, e são teus próprios filhos que vão tragá-los. Essa convocação e presentificação da personagem ausente por meio de um retrato também ocorre em Garrett, na peça de teatro Frei Luís de Souza, cujo cenário é marcado por vários quadros. Dois retratos, em especial, exercem um papel central na intriga, assombrando a história e os pesadelos da personagem Madalena. No primeiro ato, o retrato de Manuel de Souza Coutinho domina a cena e encarna parte do conflito daquela narrativa. A personagem que dá título à peça é, na verdade, introduzida na história por esse seu retrato, que é parte do cenário do primeiro ato, estabelecendo um contraste entre o passado e o presente. No retrato, Manuel de Souza está vestido com o hábito da Ordem de Malta, ao passo que, no presente da narrativa, ele já está casado com a viúva de Dom João de Portugal. Quando Manuel de Souza, enfim, se manifesta no palco, é já para pôr fogo à própria casa, reagindo à requisição que dela fora feita pelos governadores do reino, que queriam fugir da peste em Lisboa. Apesar do esforço de Madalena em salvá-lo, o retrato é consumido pelas chamas, o que, claro, vai angustiá-la. O retrato vai tomar, de fato, o lugar da personagem no caso de Dom João de Portugal, que se faz presente em boa parte da peça graças à sua representação no palácio herdado por Madalena, para onde a família se desloca. Como temia, Madalena sente naquele lugar, eu cito, a sombra despeitosa de Dom João. Logo que se depara com a imagem dele, numa cena caravadesca, toda construída num jogo de luzes e sombras, como é próprio de Garrett, Madalena grita, como se estivesse diante do próprio ex-marido. Em acordo com essa estética, o desenlace da peça vai justificar as pressuposições de Madalena, as outras tramas que ela se põe a fabular por causa daquelas duas imagens que não saem do pensamento. Aqui também, o clímax da peça envolve o reconhecimento de uma outra narrativa, com graves consequências para a história presente. E ele é tornado possível graças àquele retrato, para o qual aponta de imediato o misterioso Romero que vem trazer para Madalena a notícia fatal de que Dom João não morrera como ela supunha e desejava. A intermedialidade, e mais especificamente a presença de uma representação visual, revelam-se de fato uma importante ferramenta narrativa quando está em pauta o motivo da traição, ou da suposição de uma traição, e esse é o caso também de Dom Casmurro, já muitas vezes citado. De maneira geral, são marcantes, o professor Carlos Reis já fez essa apresentação, são marcantes as comparações e construções intermediáticas dessa obra, cujos primeiros capítulos compõem uma galeria de retratos, como se Bento Santiago, eu cito, estivesse a pintar e vestir as pessoas que tinham de entrar em cena. Dona Glória e o marido, em especial, são apresentados com o auxílio das suas fotografias, que, apesar do mau estado em que se encontram, são consideradas pelo narrador como, eu cito, retratos que valem por originais. O retrato do pai de Bentinho chega mesmo a substituir de novo a personagem falecida, e eu cito, não me lembra nada dele. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno.
A importância da fotografia na obra de Machado já foi bastante explorada e sabe-se que ela também carrega a marca do seu tempo e da novidade daquele invento. O que torna particularmente interessante a abordagem que Machado faz de uma técnica que parecia trazer a promessa de captar algo da essência do retratado é o fato de que, por muito próprias que sejam as especificidades desse tipo de referência intermediática, ela associa-se à pintura e às questões que essa forma de representação coloca. Isso porque, no contexto da narrativa, a fotografia não vai se revelar um instrumento interpretativo muito mais fiável do que a pintura. No caso como no outro, é-nos facultado desconfiar de certas premissas e conclusões das personagens diante de uma e outra imagem. É possível mesmo desconfiar da afirmação do narrador de que aqueles retratos, tão gastos pelo tempo, tão indissociáveis de recordações e histórias, valem por originais. De novo, em Machado, como em Garrett, uma imagem não necessariamente substitui palavras e narrativas, mas tem muito potencial para sugeri-las. O retrato de Escobar é outro bom exemplo. E também Bento Santiago, em mais de uma ocasião, interage com tal figura e chega a conclusões sobre ela, sobre si e sobre Capitu diante daquela imagem. Após o jantar na casa de Escobar e Sancha, a última vez em que vê o amigo com vida, Bento tenta se afastar do abismo que entende ser a atração que sente por Sancha. E eu cito: "O retrato de Escobar, que eu tinha ali ao pé do de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Mais adiante, porém, o mesmo retrato lhe servirá para confirmar a deslealdade alheia." Como em Frei Luís de Souza, a presença daquela imagem é importante para a fabulação de outra narrativa e para a construção do clímax. No crescendo dos seus ciúmes e da sua angústia, Dom Casmurro, pensando em se matar, dirige os olhos para o retrato do amigo já falecido, num gesto que vai como que confirmar toda a história de traição que ele supõe e que o impele a agir de maneira dramática logo após ter assistido a Otelo. E eu cito: "A fotografia de Escobar deu-me o ânimo que me ia faltando. Lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, a olhar ao longe, reticente. Acabemos com isso, pensei." Para personagens como Dom Casmurro, uma pintura ou uma fotografia pode, portanto, ser bem sugestiva. A referência intermediática torna-se uma peça-chave de histórias em que a imaginação angustiada das personagens é um elemento propulsor da intriga. Para elas, a imagem poderá mesmo servir de prova, cujo valor é, porém, passível de ser colocado em causa, como costuma acontecer, sobretudo em Machado. Assim, e eu termino com esse quadro, com essa cena cinematográfica citada também pelo professor Carlos Reis, na cena de confronto com Capitu, depois de acusá-la com meias palavras de adultério com seu melhor amigo, Dom Casmurro passa a ter a certeza da deslealdade só pelo olhar da mulher, como Estácio, diante do olhar angustiado de Helena, perante outra imagem que ele supõe ser delatadora. Eu cito: "Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão, uma fantasmagoria de alucinado. Mas a entrada repentina de Ezequiel restituiu-me a consciência da realidade. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Dessa vez, a confusão dela fez-se confissão pura. De boca, porém, não confessou nada." Muito obrigada.